Boa tarde a todos, todas e todos. Agradecer o Rai Carlos por ter aceito esse convite para falar de políticas de saúde para a população de homens trans e transmasculinos, mas ele também vai falar de LGBT como um todo, vai trazer umas informações importantíssimas para pessoas que não conheceram a contribuição de homens trans e transmasculinos na construção desse processo. Agradecer o Rai Carlos, agradecer vocês que têm nos acompanhado desde o dia 15, que o tema foi educação, e o tema de ontem foi trabalho. E hoje o tema é saúde. Todos os temas têm eixos. Por quê? Porque são eixos que precisam pensar em homens trans e transmasculinos como sujeitos de direito, que pertencem a uma nação, que estão embutidos nessa nação, que sua especificidade dentro de gênero, dentro de sexualidade, deve ser compreendida e respeitada. Rai Carlos, muito obrigado, tá, por essa tua participação. Eu gostaria que você fizesse aí umas falas iniciais, porque depois da sua fala a gente vai exibir o nosso vídeo de abertura. Muito obrigada. Muito obrigado, Luiz Fernando Shoa, muito obrigado, Leonardo Elec, muito obrigado, Jordan Lessa, muito obrigado a todos os companheiros que estão nesse processo de construção desse festival, que eu considero esse festival como sendo um festival transnacional. Ninguém, em nenhum lugar do mundo está fazendo uma atividade tão abrangente, tão extensa como essa, certo? Nós temos nos debruçado em vários temas de construção de políticas públicas. Esse festival, ele tem a cara e as digitais de homens trans. É um festival construído a partir da concepção e de múltiplas concepções e de múltiplos entendimentos de homens trans. Eu gostaria aqui nesse tema que vamos discorrer sobre saúde nessa tarde, saúde para pessoas transmasculinas e homens trans. Eu gostaria de destacar que este festival é um festival que se lembrou de tudo, pautou todas as questões, pautou educação, começou com a educação, estamos agora na pauta da saúde, discutiu ontem empreendedorismo e empregabilidade, mundo do trabalho, relações com o mundo do trabalho, e todas essas questões que nos angustiam, que é o desemprego, conjuntura política, está discutindo todos os pontos indeléveis da nossa política, das nossas agruras, dos nossos pontos mais importantes de sobrevivência e de resistência. Notadamente, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Luiz Fernando Prado Shoa, que foi o idealizador desse projeto e que nós todos fomos apoiar nesta empreitada. Temos a contribuição imensa na parte técnica e na parte de logística e mídias de Leonardo Elec, este menino jovem, eloquente, inteligente, que está ajudando muito, e eu tenho dito para as pessoas sem erro, sem demagogia e sem nenhuma outra intenção, que Leonardo Elec é a alma deste evento. Por quê? Porque o Leonardo ele tem feito um trabalho imenso, um trabalho gigante de pôr e de dar visibilidade para este festival. Eu gostaria também de agradecer imensamente o companheiro Jordan Lessa, nosso primeiro guarda municipal do Rio de Janeiro, que é um homem trans ressignificado. Ontem ele postou uma foto comigo quando nós estávamos na conferência a terceira conferência de direitos humanos LGBTs em Brasília, em 2015, antes do golpe que Dilma Rousseff sofreu em 2016, numa construção de resistência democrática deste movimento e nós, do povo brasileiro, em relação ao Estado brasileiro, no sentido de resgatar nossa dignidade e salvaguardar nossos direitos e garantias. Eu sou o Rai Carlos, tenho formação filosófica, sou técnico em edificações, sou um homem casado, sou um homem trans hétero, moro no Pará, estou falando de Marituba, neste evento. Temos construído políticas públicas coletivamente com muitas pessoas,
inclusive com as meninas da ANTRA, nós não podemos esquecer, com Alexandre Peixe, com Regis Vascon, com o Lúcio lá do Ceará, o Silvio Lúcio, meu amigo pessoal, e por aqui eu encerro esse introito da live. Boa tarde. Vamos compartilhar o vídeo aqui com vocês, tá, gente? Espera só um pouquinho. Vídeo incorreto, galera. Vídeo outro é esse. Gostei da música. Tem certeza? Não vai pegar a música? Não vai, não. Não vai de E você? Não vai. Sim, você vai achar. Dá minha aliança lá. Agradecer aí todos que estão aqui. Agora eu vou deixar a palavra com o Ray Carlos, gente. Por favor, quem tiver perguntas, observações, fique à vontade. 10 minutos para encerrar o evento, vai ser passado aqui a pesquisa de satisfação de todo o evento e também desta palestra virtual, desta live, como queiram chamar, tá bom? E a gente vai tentar fazer um sorteio aqui, que o Lírio deixou um kit simbólico aqui para a gente sortear, e daqui a pouquinho eu explico para vocês. Agora é com você, Ray Carlos. Muito bom, boa tarde, excelente vídeo que demarca o pano de fundo deste festival. Foi um vídeo, são 2 vídeos, na verdade, elaborado pela produção deste evento, por nós mesmos. O tema desta tarde comigo é saúde para transmasculinos e homens trans no Brasil. Para falar sobre esse tema, deixa eu puxar aqui as minhas informações, meus alfarrábios. Nós precisamos dialogar sobre saúde integral para a população LGBTI, e aqui nós temos que falar exatamente de toda a estrutura de como foi elaborada esta política. Esta política, ela é uma política que ela vem sendo debatida no Brasil desde 2004, quando, na época, o governo Lula lançou o Brasil Sem Homofobia, em 2004, já bem, nós estamos em 2020, tem 16 anos isso, a gente já vinha discutindo a possibilidade do Estado brasileiro abrigar para si, para nós, dialogando conosco, a política de saúde integral LGBT.
No Brasil Sem Homofobia, em 2004, lançado pelo governo federal, que é uma literatura, um hall de literatura que discorre sobre as 10 principais políticas para pessoas LGBTs, e hoje nós ampliamos essa nomenclatura, que é LGBTIQI+, lá a gente já dialogava sobre a necessidade de ter uma política exequível para pessoas LGBTI. Na época era só LGBT, GLBT, aliás. Sendo assim, de lá para cá, foi uma luta. As pessoas acham que tudo que nós temos hoje, surgiu em 2011. Não é verdade isso. Tudo que nós temos hoje de construção de políticas públicas no Brasil para a nomenclatura LGBTI, com ênfase em transmasculinos e homem trans, ela surgiu há muito tempo atrás. Agora, notadamente, para homens trans, ela começa a ser discutida, não é em 2004. Em 2004, ela começa a ser discutida com as travestis e as mulheres trans, que eram um número bem menores, e as travestis um número bem maiores. Elas em que empreenderam em primeira mão esta luta. E daí para cá, nós também fomos ingressando na luta à medida que homens trans e transmasculinos iriam aparecendo. Em 2008, na primeira conferência de direitos humanos LGBTs em Brasília, convocada pelo governo federal da época, um governo democrático, diferente desse agora atual que nós vivemos, essa atual conjuntura, lá nós começamos a discutir a possibilidade de ser institucionalizado no âmbito do Estado brasileiro uma política de saúde para pessoas LGBT. E foi naquela conferência de 2008 que nós trocamos a nomenclatura, que era GLBT para LGBT, para, então, enfim, fazer empoderamento de mulheres lésbicas no contexto da luta, e na visibilidade da política e na visibilidade da relação entre a sociedade e o Estado, dialogando com a política. Não era muito possível protagonizar homens trans e transmasculinos em 2008. Em 2008, naquela conferência que eu estive lá, eram só apenas 5 homens trans. Mas nós não fizemos uma ação lá dirigida de homens trans. Silvio Lúcio estava lá, o Xande Peixe estava lá, inclusive compôs a mesa da conferência de um dos temas importantes da conferência, o Xande Peixe, lá de São Paulo, e eu aqui da região norte. E mais 2, que um era o Mauro Cabral, da Argentina, que também esteve lá, estava no seu processo de transição, agora que estava com uma barbinha e já raspava a cabeça, o Mauro Cabral, da Argentina, e mais outro homem trans, que depois ele se desligou da militância política e não mais empreendeu política nenhuma, porque ele não queria mais ser identificado, para não ser de fácil identificação no próprio seio da sociedade. Então, ora, de 2008 para cá, tem um tempinho, mas de 2008 para cá, quando foi instituído a primeira proposta e a primeira portaria de processo transexualizador, com vistas numa possível política de saúde integral LGBT, que só sairia em 2011, só seria normatizada em 2011 a política integral, e o próprio processo transexualizador só seria ampliado em 2013 para homens trans, é fácil você entender. Você que me ouve, você que me assiste, você que é homem trans ou transmasculino, que você é binário ou não binário, que você tem a sua identidade preservada pelo Estado democrático ainda em vigência no país, você deve saber o seguinte: não existia protagonismo político de homem trans. Se não existia protagonismo de homem trans, então nós não poderíamos conseguir de imediato uma política abrangente, uma política que resolvesse todas as nossas questões de saúde, no âmbito das nossas necessidades. Não tinha protagonismo político, mas não é por falta de protagonismo que o governo não poderia normatizar uma política específica para pessoas trans, para homens trans, para transmasculinos, para travestis e para mulheres trans. Mas, como a gente está no Brasil, e o Brasil só tem 520 anos, nós temos uma cultura de quem colonizou o Brasil, foram pessoas muito ruins, e vivemos sob a égide da colonialidade. Então, daí você vê que não é muito fácil você transpor essas amarras. Nós sabemos também que no Brasil,
Eu tenho 59 anos, estou na militância política desde 1978. Muita gente que me ouve aqui, talvez não tinha sido, nem seu pai tinha nascido em 1978. Mas aí, eu já era militante político. Eu estudei em escola técnica federal, estudei em universidade pública, defendo a educação pública e gratuita para todos, em todos os níveis, defendo democracia para todas as pessoas, defendo direitos democráticos e políticos, econômicos, civis para todas as pessoas, lutei por isso, passamos por uma ditadura militar e o tempo inteiro nós tivemos na luta para poder democratizar o Brasil, porque o Brasil não era um país democrático, era uma ditadura militar. E aí a gente tem que compreender esses contextos para poder entender a seguinte questão. Porque até então a gente tem um processo transexualizador muito aquém das necessidades e das solicitações e das demandas, e porque nós não temos uma política nacional de saúde LGBT que consiga garantir efetividade, humanização, acesso rápido e garantido, sem discriminação, é fácil você entender o contexto histórico que nós vivemos no Brasil. Já falei disso, o Brasil ainda vive sob a égide da colonização. Isto posto, a luta política é necessária. Nós temos que continuar lutando politicamente, organizados. Todas as pessoas, todas as que queiram direitos. Porque só algumas vão para a luta. Não vão todas ao mesmo tempo. Mas essas todas precisam se despir de seus egos e partir para a luta política. Porque só na luta política nós vamos conseguir efetivar algumas questões. A política de saúde integral LGBT, na verdade, ela existe, ela foi normatizada em 2011, por uma portaria, certo? Pelo Ministério da Saúde. Em 2011, foi no final de 2011 que ela foi normatizada, logo após a segunda Conferência de Direitos Humanos LGBTs em Brasília, que eu também estive lá. Ela foi normatizada ao final do ano, e ela só foi colocada em prática para os estados a partir de 2012. Só aí você já perde um período imenso de articulação da política. Mas a política, eu sou conselheiro de saúde, todas as políticas públicas, e mais ainda de saúde, ela é tripartite. Ela só funciona quando o Estado brasileiro, que a União delibera, os estados federados, eles compreendem e regularizam e aprovam o plano operativo desta política, e os municípios fazem a mesma coisa. Porque o cidadão, ele mora no município, ele não mora no Estado. O Estado é uma figura jurídica. Sendo assim uma figura jurídica, o munícipe, ele mora no município, o cidadão e a cidadã. Então, a luta política, ela tem que vir do município. Mas aí a gente faz a seguinte pergunta. Em meio a questionamentos, em meio a exigências, em meio a todas as observações que as pessoas fazem por direito de a política de saúde integral LGBT não funciona, o processo transexualizador funciona de uma forma muito precária, nós precisamos nos perguntar a seguinte questão. O que foi que nós fizemos de 2004 para cá para isso mudar? Participamos das conferências de saúde, onde discutiu a política, das conferências municipais de saúde, onde discute a política na base, na conferência estadual que delibera, para levar para a nacional, para a Conferência Nacional de Saúde, para poder de lá deliberar e demandar o Ministério da Saúde? Essa pergunta, a resposta é um hiato, porque ela quase não tem ressonância de feedback positivo, porque foram poucas as pessoas e poucos os cidadãos e cidadãs que participaram desse processo. A política de saúde integral LGBT, ela tem seu plano operativo. O plano operativo nacional, ele não foi atualizado. O último plano operativo da política, ele foi atualizado em 2017, 2019, pelo governo Michel Temer, um governo golpista, que ajudou a derrubar Dilma Rousseff, mas que ficou no governo, mesmo com 5% de aceitação e aprovação pela opinião pública, mas conseguiu terminar o mandato. Assim mesmo, eles conseguiram atualizar o plano operativo da política integral LGBT. Por sua vez, não passou disso, porque os ambulatórios TTs que abrigam as pessoas que necessitam de forma pública o processo transexualizador,
eles não foram ampliados. E muitos não foram credenciados pelo próprio Ministério da Saúde. Mas, ora, vamos ver agora o que ocorre nesse período, nesse grande ato. A não participação de sujeitos de direito para reivindicar política dentro das conferências de saúde. A não participação também de LGBTs como um todo, e pessoas trans, homens trans, transmasculinos, nas conferências de direitos humanos LGBT. Isso também é uma lacuna, isso também é um hiato. A não participação. E depois também nós temos que ver o que os governos fizeram com tudo isso. Em 2016, nós sofremos um golpe civil, um golpe de Estado, que montaram um impeachment à base de uma falácia e de uma narrativa montada, e que foi uma fraude. Gil Santos, um abraço. Estou vendo você aqui. Então, a partir daí, nós ficamos sem chão, sem lastro nenhum de conectividade política com o Estado, através do governo, porque nós ficamos sem representatividade efetiva. E logo em seguida, o nosso Conselho da Diversidade Nacional, ele foi cassado em 2019, um ano depois, que terminou, no ano seguinte que terminou a gestão Michel Temer. Então, a juventude, homens trans, eu estou dialogando com os homens trans, fora Bolsonaro mesmo. Nós estamos dialogando com homens trans. Olha o que ocorre. Os homens trans e transmasculinos, binários e não binários, população queer, pessoas queer, que seguiu pela teoria queer, precisam entender que nós temos que ter protagonismo político. Sem protagonismo político, luta política, corporal, física, na base, no seu município, nas suas organizações de base, nós não vamos transpor dificuldades e conseguir garantir a política nacional de saúde integral LGBTIQI+, aí a gente amplia a nomenclatura que não foi ampliada, e garantir a ampliação e a efetividade do processo transexualizador. Então, se não tiver isso, nós vamos malhar no frio. Eu acabei de falar para o Luiz Fernando, que é o idealizador desse projeto, desse festival, ajudado por todos nós que estamos participando do festival. Eu sou um deles também, um dos organizadores deste festival. A gente dialogava há pouco no make-off desta live, dizendo o seguinte, que as pessoas precisam entender o elementar. O elementar é a organização política. Eu escutei agora, não faz muito tempo, de um catedrático estudioso e pesquisador dizer que a luta política ninguém é obrigado a fazê-la. Realmente ninguém é obrigado a fazer luta política. Mas também, então, depois não se queixa do resultado da não política. Eu sou um homem político. Eu debato as coisas no liame político. E aí, para ter tudo isso garantido, nós temos que voltar ou nos refazermos, mesmo em meio a uma pandemia, de como é que nós vamos lidar agora com essas questões. Este festival, ele dialoga, ele está dialogando com a sociedade, ele está dialogando com a academia, ele está dialogando com a militância. Mas depois ele tem que dar um resultado, um upgrade no seu resultado. Se ele não tiver nenhum resultado depois, ele não vai ter tido nenhuma valia. Por isso que ao final desta minha live, desta minha participação hoje, sozinho, é ruim falar em live sozinho, eu não estou achando muito bom. Mas eu vou continuar falando, que eu sei que estão todos me olhando, estão todos me vendo, e estão todos querendo saber o que o Ray Carlos ainda vai falar nesta live. Praticamente eu já falei de tudo, mas eu posso falar agora de uma forma mais embasada da política e seu plano operativo. Da política de saúde integral LGBT e do seu plano operativo. Aí uma pessoa que chegou agora na live, que chegou agora na luta e tem menos de 20 anos, diz o seguinte, mas o que tem a ver com isso? Se eu já retifiquei meu nome, se eu já mudei meu gênero do jeito que eu quis, se eu já tenho meus documentos todos garantidos, segundo o Código Civil, e a Lei de Registro Público de 1973. Gleidson Marques, um abraço para você, você mora no meu coração, um abraço para você. Então, se eu já tenho tudo isso, o que eu tenho a ver com isso que o Ray Carlos está falando? Você tem a ver,
que está tramitando na Câmara Federal um projeto de lei que pode simplesmente acabar com tudo isso que nós já temos. E ainda, se a gente sofrer um golpe, um outro golpe que está sendo desenhado pelo governo atual, nós poderemos sofrer um processo constituinte originário, ou não. Quem dá golpe geralmente não faz isso. Mas pode ser que faça, não sei. Ou então edite uma nova lei máxima nesse país e rasgue a Constituição, e rasgue o Código Civil, e todas as decisões do Supremo que nos garante direitos já conquistados, com luta, tudo isso vai por terra. Simples assim. Rai, tu fala de coisa séria e ri. Eu rio é porque eu sou tido como um cara carrancudo que fala sempre grosso, alto e com a cara fechada. Eu estou numa live que tem milhares de pessoas me vendo e pensando o seguinte: esse cara, ele não existe. Ele quer que todo mundo faça a luta política como ele já fez, como ele está fazendo. Isso não é possível. Realmente isso não é possível, todas as pessoas. Mas a maioria das interessadas é possível, sim. E é isso que eu encaminho para quem me escuta e me vê. Nós precisamos voltar à gênese. Fazer luta política na base, defender o Estado, defender o município, no que diz respeito aos nossos direitos e às nossas garantias. Porque o artigo 5º da Constituição, e eu dialogo com o direito, eu transito no mundo do direito também, além de ser um professor de filosofia, nós precisamos nos atentar ao seguinte: se o artigo 5º está sendo violado a todo minuto, e o artigo 3º também, da Constituição Federal, esses dois artigos, se forem cassados, em alguns aspectos mais contundentes em relação a direitos civis, são os nossos, já eram nossas garantias. É por isso que eu insisto que tenhamos que continuar lutando. É por isso que eu insisto em dizer, Luiz Fernando, eu sou um homem político. Eu continuo sendo um homem político. Aristóteles, quando imprimiu esta forma de se relacionar com a sociedade, sistematizou no seu livro, A Política. A política, ele sabia o que estava falando. Mas vamos lá na política integral. A política integral, quando ela foi editada olha só, uma coisa assim que às vezes as pessoas têm boa tarde, as pessoas têm que se atentarem. A política de saúde integral LGBT, ela é normatizada por uma lei, uma portaria, um decreto. Como é que se deu isso? Ela foi editada por uma singela portaria do Ministério da Saúde. Desculpa, estou suando. Uma singela portaria do Ministério da Saúde em 2011. E por que não caçaram? Não caçaram porque lá em meio à política e as suas variantes, e depois os seus desdobramentos, tem duas coisas, que agora só é uma. Foram 2 resoluções do Conselho Federal de Medicina, autorizando hormonização e cirurgias para pessoas trans. Homens trans e mulheres trans. Mas aí, queria deixar só em âmbito experimental. Foi o Xande Peixe, lá de São Paulo, que foi lá no Conselho Federal de Medicina, fez uma interpelação jurídica, de que nós não, falou no nosso nome, olha só o termo no plural, nós não iríamos aceitar que nós ficássemos no status do processo transexualizador dentro da política integral, com nossas cirurgias no âmbito de caráter experimental. Simples assim. Se a cirurgia ficasse em caráter experimental, ela ia entrar como pesquisa. Já pensou agora no governo atual que não tem dinheiro para nada? Porque eles ficaram com dinheiro para fazer superávit primário, para conseguir e guardar o dinheiro para os banqueiros e os capitalistas rentistas que detêm os títulos da dívida pública brasileira?
agora nós estaríamos fora de todo esse processo. E o Conselho Federal de Medicina diz o seguinte: nós vamos regulamentar o processo transexualizador com uma portaria, com uma resolução. E agora, recentemente, em 2019, eles ampliaram a resolução, cassaram a primeira e ampliaram a segunda. Colocaram numa... Eu estou vendo aqui, mas depois o Luiz Fernando lê para mim o meu host aqui da live. Então, fiquei sem tela um pouquinho, mas voltou. Então, a nossa política de saúde integral LGBT, que inclui homens trans e agora que nós chamamos de transmasculinos, para ampliar e democratizar o rol de pessoas, de identidades trans, que reivindicam direitos específicos, que não são direitos iguais. Os meus direitos talvez não sejam os mesmos direitos de um companheiro nosso que fez hoje uma live maravilhosa, o Lírio Negro, que é uma identidade não binária. Ele tem outras reivindicações. Sua categoria tem outras reivindicações, que não são as minhas ou as nossas de homens trans binários, que é o meu caso. Mas aí nós terminamos dialogando juntos, porque nós estamos juntos. Porque não adianta também você agora dizer, Ricardo, agora você vai lutar por uma política e o Lírio e os seus companheiros por outra. Não, nós vamos querer uma única para abrigar todos nós. A todos, como diz Luiz Fernando. Para abrigar todos. Essa nomenclatura pronominal substantivada sem gênero é o que mais pode agora nos garantir. Porque nós temos que ir atrás da política para todos. Todos. Porque não adianta você ir atrás de uma política só para uma identidade. Nós temos várias identidades. Hoje eu vi Lírio Negro dizer que nós temos mais de 40 identidades de gênero. Em outros países, que eu não vou citar, elas já são, inclusive, reconhecidas pelo Estado. E aqui no Estado brasileiro, nós temos ainda essa dificuldade imensa de dialogar o elementar. Do elementar em políticas públicas. E aí eu não estou falando só de saúde, não. Eu falo de saúde, de educação, de assistência, de segurança pública, de meio ambiente, enfim, de acessibilidade. Eu falo de todas as políticas públicas. Eu, como um homem político, conselheiro de saúde, militante dessas causas, de todas essas causas, eu tenho que garantir, no meu local de fala, todas as falas identitárias, para garantir direito para todas as pessoas. Porque senão isso não é democracia. Por isso que eu pedi agora para o Leonardo colocar a hashtag aí desta live. Nós temos que dialogar com a política, com as transexualidades, com as transmasculinidades, com os transmasculinos, com as pessoas transmasculinas, com a saúde integral e com Transmasculinidades em Ação, que é o nome deste projeto. Obrigada, Léo. Então, eu sou um cara chato porque eu não consigo me esquecer de nenhum detalhe. Como eu falava, agora eu estou igual um filósofo mesmo. Eu vou e volto e consigo dialogar em todos os momentos no meu mote principal de diálogo com vocês, que é a política para transmasculinos. Ai, mas até agora você não falou que política é essa que temos. Nós não temos política para transmasculinos. Por isso que esse festival existe. Nós precisamos de uma política de saúde para transmasculinos. Nós temos uma política integral que abrange LGBT. Não tem nem I na política. Certo? Não tem nem I. Nem o I está lá. Mas nós tensionamos politicamente para que toda a nomenclatura esteja completa na política. E se encontre na política. LGBTIQI+. E todas as identidades de gênero. E de não gênero. E por que nós estamos imprimindo esta política, este debate nesse festival? Porque nós estamos em meio a uma pandemia, e nós não podemos nos encontrar
fisicamente. Mas o Luiz Fernando já andou tendo uns insights bacanas com o Léo Elec, o Jordan Lessa, e eu também comungo das mesmas ideias. Gil, um abraço. Nós precisamos, no pós-pandemia, marcarmos um encontro presencial para a gente demarcar espaço político, traçar as nossas diretrizes, ampliar a política de saúde integral LGBT no todo e na parte, ampliar o processo transexualizador para transmasculines nas garantias individuais e coletivas de todas as identidades. Senão, isso não será democracia, isso não será democrático. Eu sou, Milena Vanzeli, um abraço, eu não sou um cara antidemocrático. Ciel Fonseca, eu não sou um cara antidemocrático, eu sou um cara democrático e lutei a minha vida inteira por democracia. Quem agora que chegou na live, não ouviu o início, eu sou um cara que, eu não, quando eu rio assim é porque eu fico emocionado. Eu atravessei a ditadura. Isso mesmo. Eu não tive juventude como vocês estão tendo. De todos os problemas que vocês elencam, talvez eu não tenha passado por nenhum deles. Mas eu passei por outros. Tanto quanto péssimos. Na minha juventude, nós não tínhamos liberdade de expressão. Nós não tínhamos liberdade no nosso corpo. Nós não tínhamos liberdade nem para escolher a própria roupa. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu sempre fui recalcitrante. Eu nunca aceitei as roupas pelas quais eu não concordava vesti-las. Eu nunca concordei em fazer nada no meu corpo que eu não quisesse. Meu pai e minha mãe até que tiveram sorte comigo, ou eu com eles. Porque eu fui atrás dos meus objetivos e eles nunca me impediram. E ainda diziam mais para mim. Você é muito quanto mais. Eu sei que você vai conseguir todos os seus objetivos. Eu só não sei como. Quando eu tinha 20 anos, como muita gente que está me assistindo tem hoje, eu diria o seguinte. Eu tenho que conseguir tudo que eu estou pensando em fazer. E eu consegui. Mas eu não consegui só. Eu esperei primeiro que a gente respirasse democracia. Muito bem, Léo, obrigada. Eu esperei primeiro que nós respirássemos um ambiente democrático neste país. Para isso, eu estive na luta política, por isso que eu botei nessa ordem aqui a hashtag. E para isso, eu continuei na luta até hoje. Mas eu não posso ser uma pessoa privilegiada de estar falando isso. Eu não sou privilegiado. Talvez eu tenha um privilégio, Gleidson, é resistência mesmo. Talvez o meu privilégio é de ter nunca perdido a esperança. E nunca ter deixado de acreditar em mim. Vocês que me escutam são jovens, homens transmasculinos, não binários ou binários. Ou seja lá qual a identidade que vocês reivindicam para vocês, por direito, a sua subjetividade, acredite em mim. Nós estamos juntos. Independente da geração, independente do que pensamos. Eu participei de um festival há 2 semanas, que eu iniciei o festival dizendo o seguinte, um festival também que tratou de transmasculinidades, o Transmasculinizando da ANTRA, que eu agradeço imensamente, aquele assim, só aqui, e a Bruna Benevide. Aquele festival foi um festival também de empoderamento de homem trans. Eu falei lá na abertura da minha live e disse o seguinte, não pensem como eu penso, pensem. Esse pensamento é de Frida.
eu utilizei como parâmetro para nossas lutas. Então, eu não vou aqui ficar falando da minha vida, porque esse não é o mote. Eu vim falar da construção da política. O que nós temos apresentado aqui, que nós temos, é muito pouco, mas é muito para nós. Sem o processo transexualizador como baliza normativa, legal, democrática, de acesso para que as identidades de homens trans e transmasculinos se encontrem, ou se desencontrem, não sei, se desconstruam ou se reconstruam. Eu não sou pesquisador, esse conceito quem trata é a pesquisa, é a academia. Mas eu entendo todos eles. Eu quero apenas deixar claro o seguinte, nós temos a principal ferramenta que seria necessário, que é necessário nesse âmbito, nesse momento atual do Brasil, é o processo transexualizador dentro da política integral. O que precisamos agora é ampliá-lo, nos mobilizarmos ao máximo nos 570 municípios deste país, para que a gente consiga implementar essa política de fato e de direito, para que ela não seja caçada por um governo espúrio, entreguista, que hoje governa o país, e que foi eleito majoritariamente com o voto de 57 milhões de pessoas, à base de fake news, um estelionato político, um estelionato eleitoral, uma fraude política. Nós sabemos disso. E aí quem disse, elege e depois tira, não é verdade. Agora nós estamos nos debatendo e a pandemia ainda veio em meio para nos arrefecer um pouco. Mas a política de saúde integral LGBT ela é importante porque ela é o nosso liame que conduz para nós uma luta mais contumaz de reivindicação de direitos no âmbito da saúde. Luiz Domingues, nós precisamos lutar mais ainda para que, primeiro, a política não seja caçada. Não é, Luiz Fernando? Um abraço. Luiz Fernando é o nosso timoneiro nesse festival. Nós precisamos ampliar esse debate de tal sorte que a gente proíba a derrocada da política institucionalizada pelo governo democrático anterior, de Dilma Rousseff, do PT, que a gente consiga tomar para nós, ampliando o processo transexualizador dentro da política e fazendo com que, como a política é tripartite, eu sou conselheiro de saúde, eu desafio quem entre nós entenda mais de política de saúde, de orçamento, no âmbito do Brasil, com recorte LGBTI e pessoas e homens trans do que eu. Eu participei do seminário de transvestilidade e transexualidade do Ministério da Saúde e do primeiro seminário de política, da política integral LGBT, onde daí foi criados comitês técnicos de monitoramento da política nos estados. Aí você devia me perguntar, que é isso que eu nunca ouvi falar? Pois é, está lá na política. O Estado do Pará tem seu comitê. Ele está amorfo, precisa ser reativado, remobilizado, mas a gente já está fazendo isso aqui pelo movimento LGBT estadual do Pará. Os outros estados, só tem esse comitê em 5 outros estados. O Brasil tem 27 unidades federativas, faltam 22. Nós precisamos nos mexer nesses 22 estados que está faltando, instituir imediatamente um comitê de saúde integral LGBT técnico para monitorar a política, cobrar do Estado, do ente federado, dos municípios, através dos conselhos de saúde estadual e municipal, a implementação imediata da política integral. Se você vier aqui em Marituba, você pode ser atendido em qualquer UBS, e aí é só dizer o seguinte, nós, lá no Conselho de Saúde, já me disseram que a política de saúde integral LGBT ela existe no município de Marituba, e eu quero ser atendido aqui na unidade básica de saúde, na atenção primária, como LGBT, e como homem trans, ou mulher trans, ou uma pessoa de identidade transmasculina. Ela é atendida. Sabe por quê? Porque eu sou o conselheiro de saúde dessas pessoas, e eu estou lá no Conselho de Saúde. Nós discutimos na Conferência de Saúde Municipal,
Discutimos na Conferência de Saúde Estadual do Estado do Pará e levamos para a Conferência Nacional de Saúde. Aí isso reforça a política nacional integral LGBT, é por isso que ela não caiu. Porque ela foi discutida nos municípios, em quase todos os 570 municípios de todo o Brasil, depois ela vai para os 27 estados do Distrito Federal, e depois ela vai para a Conferência Nacional, e daí ela segue para ser aprovada no Conselho Estadual, aprovada não, referendada no Conselho Nacional de Saúde, porque quem aprova a conferência, quem aprova a Política Nacional de Saúde do país todo é a Conferência Nacional de Saúde, que está ameaçada nesse governo atual. Daí o Conselho Nacional de Saúde, ele referenda a política e desce para os estados, para os municípios, para ser implementada. Vocês entenderam a importância da militância política agora nesse filão? Vocês entenderam agora a importância política de ser político nessa hora, de participação política nos espaços de controle de políticas públicas do seu estado ou do seu município? Respondi todas as questões, talvez, que estejam pairando em algum questionamento aqui nas telas, se o Luiz Fernando já vai colocar. Agora, nas perguntas, Luiz Fernando, eu vou falar do plano operativo, especificamente, porque, na verdade, eu já falei quase que tudo, e falo especificamente a estreitar os 4 eixos do plano operativo para a gente se encontrar de como é que a gente dialoga com essa política através dos municípios, do Estado, os indivíduos e a sociedade como um todo. Obrigada. Boa tarde. Luiz Fernando, eu não te escuto. Desculpa, agora. Gente, o microfone ficou mudo aqui. Olha só, o que eu vou fazer antes das perguntas, né? Eu gostaria, se você permitir, que passasse aquele vídeo interessantíssimo sobre o SUS, para as pessoas conhecerem o que o SUS desenvolveu de políticas voltadas à população LGBT, então, e que hoje a gente tem que pensar em um prolongamento para as demais identidades e sexualidades. Posso passar rapidinho? Pode, bem rápido. 2 minutinhos do vídeo. Calma aí que eu tenho que... Tem todo um compartilhar a tela, tem todo um rolo aqui. Peraí. Não te preocupa que eu tô dentro. É que aqui é assim, vamos lá. Meu nome é Sandy Carvalho, eu sou lésbica, tenho uma filha de 10 anos e sou usuária do serviço do SUS. O preconceito e a discriminação estão presentes na sociedade como um todo e isso, infelizmente, pode se refletir também nos serviços de saúde. Quando isso acontece, criam-se barreiras de acesso para essa população. Ou seja, pessoas LGBT podem deixar de acessar serviços do SUS devido a situações de preconceito que sofreram ou que têm medo de sofrer. LGBT estão em todos os lugares, em todos os campos, estão na nossa família. Então eu não vejo, boa parte das pessoas LGBT, inclusive, não está escrito na testa que elas são LGBT. Então, na realidade, as pessoas têm que ser atendidas pelo que elas são, com pessoas que estão dentro do SUS, que deve ser inclusivo. O atendimento precisa de fornecer segurança, e você pode falar, eu sou lésbica, eu estou passando por essa situação, e você se sentir confortável em falar isso. E é muito importante que a pessoa se sinta bem acolhida no serviço de saúde para que ela continue buscando esse serviço. As pessoas LGBT merecem respeito, merecem cuidado, atenção, igual a outras pessoas. O recado é trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. É assim que deve ser o serviço. Respeito as diferenças e o interesse em saber quais são as necessidades desse público, eu acho que é o principal recado, que a gente continue evoluindo nessas buscas, nessa procura, identificando as necessidades reais do público LGBT.
Obrigado. Desculpa, Carlos, é que a tela aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Desculpa, gente, é que a plataforma trava às vezes. Eu tenho perguntinhas aqui do público, tá? Tem uma pergunta que eu fiz, que se desmembra em 2. Porque é um assunto que me interessa. Eu venho estudando o SUS há algum tempo, e você é uma das pessoas que participou da política para a implementação do processo transexualizador para homens trans e de todas as questões que tangenciam saúde. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Quais seriam as medidas necessárias para a ampliação do processo transexualizador? E como se pode pensar a saúde de homens trans e transmasculinos além do processo transexualizador? 2 perguntas em uma. Jogo rápido. Você põe a sua pergunta na tela para o público ver, por gentileza. Quais as medidas? Você pergunta quais as medidas. O que mais, Luiz? Quais as medidas? Vamos lá. Quais seriam as medidas necessárias para a ampliação do processo transexualizador? Calma, as medidas necessárias para a ampliação do processo transexualizador. As medidas é jogo rápido, é só uma. Mobilização política. Mobilização política organizada. Não adianta ficar mandando ofício para o Ministério da Saúde, ainda mais nesse governo atual. Estou falando num governo democrático, não estou nem dialogando com esse. Esse governo a gente não dialoga, você rechaça o governo, tá? No governo democrático, precisa de mobilização social, do público específico, no caso nós, mobilização organizada através de entidades fortes, fazendo seminários, participando de eventos, simpósio, um festival como esse aqui já ajuda. Esse aqui já é o primeiro passo para isso, para nós, homens trans masculinos. Nós, com esse insight que você teve, nós tivemos do festival, ele é o ponto 0. Você já pode anotar aí na sua sistematização o ponto 0 dessa mobilização para ampliar o processo transexualizador, na medida que ele está hoje, para melhorar mais ainda e democratizar o acesso, que é exatamente o eixo 1 da política, o acesso à política, é mobilização social, política organizada. Seminários, esse festival já é o ponto 0 dele, participar de conferência de saúde, pautar as questões lá, aprovar na Conferência de Saúde Municipal, aprovar na Conferência de Saúde Estadual essas diretrizes, no sentido de ampliá-lo. E a última questão é ter responsabilidade nessa mobilização e unidade política, Luiz. Não adianta cada um puxar para o seu lado, fazer live sozinho, fazer eventos sozinhos, fazer mobilizações de 2 ou 3, não adianta, que isso não repercute no Estado como nós estamos vivendo hoje. Eu acho que já respondi. A segunda, me permita? Como se pode pensar saúde de homens trans e transmasculinos além do processo transexualizador? Aí nós temos que envolver a academia. Pesquisa, Luiz. Você é um homem da pesquisa, você é jornalista, escritor, escreveu um livro, Simplesmente Homem, e está fazendo live, divulgando e debatendo essas questões que permeiam todos esses conceitos. Pesquisa, envolver a academia e tem mais, exigir da academia feedback. Muita gente está se titulando, recebendo títulos, ganhando mais dinheiro. Eu não sou contra isso. Mas a pesquisa ela tem que ter feedback social, ela tem que dialogar com a sociedade e o Estado. Se não for assim, não adianta fazer pesquisa. Vamos morar fora do Brasil, fazer as pesquisas, ganhar nosso dinheiro e mudar de vida. É isso. Acho que eu já respondi. Outra pergunta, Rai Carlos, é aqui: quantos estados possuem o Comitê de Saúde? 5 estados. Citou aí. 5 estados. 5 estados. Você poderia dizer quais são? Do Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo, não sei se ainda tem, mas teve. Tem. O estado de São Paulo, o Rio Grande do Sul, o Pará, Paraíba e Pernambuco. Só. A Rio de Janeiro já teve, não sei se ainda tem, não sei, fecharam Pedro Ernesto, fizeram lá uma debacle na política de homens trans, no processo transexualizador, cirurgia, eu não sei. Quem melhor pode responder isso, essas questões do Rio de Janeiro, é os meninos de lá, o Patrick, o Leonardo Pessani, que eu mando um abraço para eles,
entendeu? Mas lá teve também comitê de monitoramento da saúde, comitê técnico de saúde integral LGBT, só. Outra pergunta aqui do Luiz, né? Que tá aparecendo na tela. A pergunta é assim: quais serão os próximos passos para garantir integral a saúde dos sujeitos? Que é em processo, que não fala mais hormonioterapia, tá, Luiz? O termo correto é hormonização. Eu sempre falei hormonização. Você sempre falou, mas a galera falava equivocado, aí se mudou. Ele está falando aqui que em processo de hormonização podem ter o seu atendimento interrompido por este governo miliciano. É a pergunta do Luiz aí. Bom, a pergunta do Luiz, deixa ela na tela para me dar uma olhada aqui melhor. Tá. Luiz Marim Domingues. Cara, na verdade eu já respondi nas primeiras do Luiz Fernando. Mobilização política, exigir uma lei ordinária, infraconstitucional, requer muito mais debate, requer muito mais fôlego político, nós não temos. Nós tínhamos um deputado federal, nós fraquejamos, nós temos um agora, que é o substituto dele, que é o Davi Miranda. Não tem ressonância no colégio eleitoral de 513 deputados federais. Quem legisla para a população é a Câmara Federal. Nós não temos como transpor essa barreira ideológica, fascista, fundamentalista, que se apoderou do Poder Legislativo na Câmara Federal. Seria melhorar isso por uma lei federal. Mas aí tem um caminho que eu não tracei aqui, que não era o debate, mas ele permeia, que é o Estatuto da Diversidade. Se nós conseguirmos aprovar o Estatuto da Diversidade, que está no Senado Federal, numa das comissões secundárias, não está nem na CCJ ainda, está numa comissão lá de não sei o que, cidadania. Eu não tenho o nome aqui, até anotei, mas eu não sei onde eu coloquei. Está numa comissão lá secundária, está com o relator é um senador do estado do Pará, o Paulo Rocha. Ele já fez o relatório desde o ano passado para apresentar, para aquela comissão aprovar o relatório do Estatuto da Diversidade, que lá ele vai simplesmente garantir todas as decisões do Supremo e todas as questões no âmbito administrativo e até no âmbito, em alguma lei que está permeando algum direito nosso, pelo menos de forma ampla. Nós precisamos de uma lei geral, que seria o Estatuto da Diversidade, apresentado no Senado Federal pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através de um hall de advogados, de uma pleiade de advogados, e o mais importante deles é a Maria Berenice Dias. Então, está lá. E quando tiver lei para organizar isso de forma jurídica, de forma ordinária, não vai ter garantia nenhuma. Mas aí, no âmbito do processo transexualizador ainda hoje, luta política, só. Agora, dialogar com esse governo, não tem como dialogar. O governo não dialoga nem com a classe média que votou nele, imagine conosco. Eu acho que eu já respondi. Pois não, Luiz? Daya Oliver. Oliver. Pois não, Luiz? Daya Oliver. Tem a pergunta aparecendo aí, ela está dizendo, na saúde mental, psicológica, quais seriam as medidas apontadas aí para a gente ter uma política de saúde que aglutine pessoas LGBTQIA+. Como mais cedo você viu, o Lírio é uma pessoa transmasculine, ele tem questões de saúde mental e também tem questões aí psicológicas em decorrência do preconceito, em decorrência de uma série de coisas. E aí eu queria que você falasse como a política nacional de saúde LGBT pauta essas questões no que tange saúde mental e psicológica. A Política Nacional de Saúde Integral LGBT, ela colocou como literatura, na sua estrutura, a saúde mental para todas as pessoas. LGBTs, todas, enfim, da nomenclatura. Portanto, nós precisávamos do momento anterior discutir especificamente a saúde mental como um todo, para toda a sociedade. Entendeu? Esse projeto, essa ideia de discutir isso com todas as pessoas e depois compartimentar só para LGBT no âmbito da política, ela ficou perdida. Por que ficou perdida? Porque a política de saúde integral LGBT, ela precisava priorizar coisas mais básicas do ponto de vista das reivindicações da sociedade reivindicante que somos nós.
Em relação à política de saúde mental, é uma política que nós todos tínhamos interesse em debatê-la de forma específica, tipo assim, deliberar por uma portaria específica, como ela seria implementada no âmbito da própria política integral. Mas não deu tempo a gente chegar até aí, entendeu? Ela simplesmente ficou suspensa, o seu debate, nós já tínhamos iniciado um grande debate nacional sobre isso, mas, infelizmente, nós não conseguimos dar cabo ao projeto todo de debate em relação a essa política. Sabe por quê? Porque faltou tempo. O governo foi golpeado. O Estado democrático, houve uma ruptura, aconteceu uma ruptura democrática nesse país, e aí não se dialoga mais nada em lugar nenhum, a não ser o Conselho Federal de Psicologia, que você deve ser da área da psicologia, que dialoga sobre isso, e muito bem, mas o Conselho Federal de Psicologia, com os conselhos regionais, sozinhos, seu feedback nosso da sociedade organizada não tem como ir muito longe. Não tem como ir muito longe. Despatologizar as identidades já é uma grande coisa, que eu acho que já caminha ao encontro nessa perspectiva de dar soluções aos problemas de saúde mental, que era o grande problema nosso. Todos nós éramos doentes. O Lírio falou de manhã que tem laudo. Eu também tenho laudo. Eu tive que passar 2 anos esperando um laudo de saúde mental na psiquiatria forense do Instituto Médico Legal do Estado do Pará para eu conseguir, Luiz, retificar meu nome e meu gênero, porque ainda não tinha a resolução do STF, que agora a pessoa sobe a mão, dá um enter, vai no cartório e faz tudo então, isso. ok. E é luta política, e tudo isso foi luta política. Eu não sei se eu respondi a questão. Pois é, tanto para fazer cirurgia, gente, por que, assim, eu interrompi a fala do Ray Carlos, mas não é uma interrupção, Ray Carlos, é uma contribuição. Fique à vontade. Essa live, ela teve o objetivo de explicar para vocês como é que surge a questão da Política Nacional de Saúde, a importância dos comitês, do Conselho de Saúde, da instância municipal, estadual e nacional, a importância das conferências, do fazer político. Mas o que a gente precisa entender aqui, gente, que nós temos que ter uma iniciativa básica, buscar as informações. Há alguma coisa que o Ray Carlos falou aqui e não ficou claro. Gente, nós vamos disponibilizar uns links aqui para vocês. Mas o que vocês têm que fazer? O Ray Carlos falou de Comitê Nacional de Saúde. Gente, vai no Google, Comitê Nacional de Saúde, descobre o que ele faz. O que ele é pertinente. Vamos também ser proativos. Por quê? Porque quando a gente pensa em política, a gente pensa no agir para si e para o outro. Tudo começa em nós e tem que terminar em comunhão com as outras pessoas. Por isso que as pessoas estão aqui nessa live dizendo fora, eu não gosto de falar o nome dele, porque ele não é nem considerado humano, ao meu ver. Você potencializa a criatura, né? Pois é, só que não dá. Falar o nome potencializa. Não dá. A gente tem que falar o nome no âmbito político. Aqui, como eu estou fazendo política, mas principalmente enaltecendo uma pessoa que você merece as glórias, Ray Carlos, você merece Ray Carlos na política, Ray Carlos por nós, nos representando, eu prefiro falar o seu nome, né? Muito obrigado. Assim, prefiro o seu nome, é melhor do que gastar vela com uma pessoa péssima. Com uma pessoa que diz que é humana, mas a gente ainda não sabe. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, que eu vou quebrar o protocolo, mas esse assunto me interessa. Quando você fala que a pesquisa científica no nosso país tem que andar de mãos dadas com o movimento social, e que muito tempo andou, e ainda anda, dependendo, porque a gente tem que entender que a academia ela não é uma coisa única. Existem professores, especialistas que estão do nosso lado, como Berenice Bento, Larissa Pelúcio, entre outros nomes que a gente pode citar aqui, mas a gente também tem um momento de disputa na academia. A gente tem um governo que diz que não quer doutor em antropologia, filosofia e tudo mais, que com o dinheiro dele ele não quer. Ministro da Educação. E aí a gente tem... Como se o dinheiro fosse dele. O dinheiro é público, é nosso. O dinheiro é nosso, né? Aí a gente tem essa confusão toda. E aí a gente tem um desministro da Educação e a Saúde que trocou de ministro como eu troco as roupas íntimas.
Eu queria que você fizesse um comentário de como a saúde e a educação nesse momento de pandemia, que reverbera triplamente na nossa população devido à transfobia, e essa transfobia impossibilita a emancipação financeira dessa população e a emancipação afetiva, emocional. Então, ela acarreta em 3 prejuízos para a nossa população como um todo. Eu queria que você comentasse o impacto dessa declaração do ministro da Educação e de como ela impacta também em pesquisas para a área de saúde e de como essas áreas que ele vilipendiou tanto contribuem muito para uma saúde plural integral aí, que a gente luta muito, que é a saúde para todos e todes e todas. O impacto da fala do desministro, gostei do conceito, eu nem gosto de ficar falando isso, mas aqui eu estou numa live nossa, preparada por nós. Você está falando, eu vou te seguir. Mas essa é a denominação correta mesmo. O desministro, ele é a própria debacle, é a própria debacle política. Isso é uma... O que ele fala é algo que indescritível em democracia. Primeiro, o orçamento é público, o dinheiro é do contribuinte, o dinheiro é do Estado brasileiro, e ele é um agente público. Ele não é o dono do dinheiro, ele não é o dono da política de educação, ele não é o dono do Estado, ele não manda nas universidades, ele não manda na escola pública, ele não manda na LDO, ele não manda em nada, mas ele representa o fascismo, um governo fascista, que não tem como falar diferente, Luiz Fernando. E o público que me assiste, eles falam a linguagem deles, a comunicação da linguagem do campo deles ideológico. E eles falam isso porque tem ressonância no ser social. E ainda tem gente ainda, e não está muito baixo, tem um número razoável de pessoas ainda na opinião pública que apoia esta criatura, apoia este governo, apoia esta choudra de pessoas que se apoderaram do Estado brasileiro. A fala do desministro conceitua exatamente o desdém que eles têm com a democracia, o desdém que eles têm com as pessoas, o desdém que eles têm com as políticas públicas, a política de educação, e, aliás, é com a democracia como um todo. Eles estão aí para fazer seus negócios de classe. Então, o desministro é uma pessoa que não fala bem português, copiou parte de peças, de trabalhos científicos, como sendo dele, entendeu? Parafrasia fascistas, da época do nazismo, nazistas. São pessoas que não têm compromisso com a população, não têm compromisso com a democracia, não têm compromisso com nada, então eles vão falar exatamente isso, que é o que eles pensam. Era só isso que eu tinha para dizer. E essa ressonância que há no seio das pessoas que ainda apoiam este governo é aplausos. Eles adoram ouvir isso, Luiz. Eles adoram ouvir essas bravatas. Para nós, é um crime. Para nós, é uma violência. Para nós, é um ultraje. E nós não apoiamos esse governo, não vamos apoiá-lo e não tem nosso apoio em nada. E até acho que LGBT do Brasil, que ainda está no governo atual, devia sair de lá imediatamente. Porque com governos antidemocráticos e fascistas não há diálogo. Não há diálogo. Nós não vamos dialogar com governos ditatoriais. Passando aqui para dar recados, gente, recadinhos antes de agradecer o Rai Carlos e passar o nosso vídeo de encerramento. Recados, é de suma importância que um evento construído 100% por homens trans e transmasculinos tenha a participação do público que nós estamos tendo, mas um apelo que eu faço, homens trans, participem mais de iniciativas que foram desenvolvidas pelo seu segmento. Porque isso mostra que nós estamos dispostos e dispostos para ampliar o debate. Vamos nos ouvir mais e aprender com os outros e com os outros. Eu precisaria falar agora de questões que ficaram em lacunas. Tá. A primeira questão, exatamente, nós precisamos... ontem eu escutei que a gente precisa de isonomia nas políticas
públicas. Nós não precisamos só de isonomia, nós precisamos de equidade. Nós precisamos que as políticas públicas elas sejam realmente, de fato, equinânimes. Trate o diferente de forma diferente. E a política integral LGBT, ela inaugura esta máxima. É uma política exatamente preocupada com a equidade na saúde, no cuidar da saúde das pessoas LGBTs e pessoas trans. Quando você falou do comitê, eu falei en passant do comitê técnico. O comitê é uma instância de controle social. É como se fosse um conselho de saúde para tratar só do monitoramento da política integral LGBT e do processo transexualizador. É esse espaço, esse local de fala, o Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT. Está na política, e onde tem um espaço que imprime e que desenvolve a política e tem um processo transexualizador, tem que existir o Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT. E ele tem uma composição democrática entre seus membros, a sociedade civil e o governo, e a sociedade civil ela é composta por pessoas LGBT da nomenclatura. Tem que ter homem trans, mulher trans, travesti, gay, mulher lésbica, e aí pessoas bissexuais, não binárias, e aí depois, nos municípios, a gente poderia até fazer modificações em relação a este conceito de comitê, porque ele é democrático e ele prima pela equidade. Se prima pela equidade, então ele tem que realmente fazer equidade na prática. Então é isso. A política de saúde integral LGBT, no seu plano operativo, ela tem 4 diretrizes. O eixo 1, ela tem 4 eixos, aliás. O eixo 1 é o eixo de acesso. É o eixo mais importante da política, na minha opinião. Eixo 1, acesso da população LGBT à atenção de saúde integral. Esse eixo aqui, ele é o mais importante de todos. Por quê? Porque ele é que vai dar fôlego e o acesso ao reivindicante da política, no caso nós, somos masculinos e homens trans e pessoas LGBTs, no acesso, lá no serviço, na recepção, a equidade tem que ser observada, nome social, humanização, você não pode ser tratado com falta de urbanidade nem respeito, a sua identidade, o seu nome tem que ser respeitado, o nome pelo qual você se identificou, certo? E aí por diante. Como a gente já está terminando, o eixo 2, ele trata das ações de promoção e vigilância em saúde para a população LGBT. Trata exatamente da qualificação da violência pela condição de orientação sexual e identidade de gênero. No eixo 3, fala da educação permanente, certo? Por quê? Porque toda política pública, ela tem que tratar de educação. Uma política pública que não trata de educação permanente, ela não é uma política pública, ela pode ser qualquer coisa menos política pública, porque é esse feedback com a sociedade, no trato, discutindo ferramentas novas, discutindo qual a melhor forma de executar a política, no sentido de garantir todas as estratégias da política. No eixo, já falei o eixo 3, né, educação permanente. No eixo 4, que é o último eixo, é o monitoramento, aqui onde entra o comitê técnico. Por isso que eu disse, mas alguém podia ter perguntado, onde é na política que diz que tem que ter comitê técnico? É no eixo 1, a parte do monitoramento, é que diz que para ter uma política execuível, de forma democrática, e que atenda toda a nomenclatura, e todas as pessoas satisfatoriamente, democraticamente, aplicando a equidade, você precisa que essa política seja melhor avaliada. E aí é o seguinte, o que não está dando certo na política? É no eixo 4. Monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população LGBT, incluindo toda a nomenclatura. Como o mote desse debate aqui, nós estamos falando de transmasculinos, e alguém perguntou lá atrás, como é que a gente faz para ter a saúde, e como é que a gente tem o acesso para a política de homens trans e transmasculinos? Infelizmente, agora é só o processo transexualizador, não tem outro, mas aí eu já falei que a gente precisa ampliar, a gente precisa debater mais para ampliar, a gente precisa ter fôlego político, a gente precisa ter mais envergadura política de forma organizada e construir uma unidade política nacional de tal sorte que a gente consiga implementar tudo isso. A última questão que eu queria falar é do SUS, especificamente. Eu falei do SUS, tudo que eu falei, o SUS é a peça fundamental, é a estrutura. Mas eu não disse uma coisa muito importante, debate de extrema importância. Obrigada, Sheila Costa.
Especificamente, eu sou um homem trans, e aí as pessoas precisam entender o seguinte, eu sou um homem trans de 59 anos, eu sou 100% SUS. Eu fiz cirurgias no meu corpo, que eu quis fazer, ninguém é obrigado a fazer se não quiser, eu quis fazer, era meu objetivo, é meu perfil. Eu SUS. E ainda, o processo transexualizador, ele não tinha sido implementado no estado do Pará. Eu fiz cirurgia no estado do Pará para criar um parâmetro, um protocolo, para que depois que nós só fomos, viu, Luiz Fernando? Viu, as pessoas que me ouvem, as pessoas que estão na live ainda. Nós só conseguimos implantar o processo transexualizador no estado do Pará em 2015. Eu sou o principal articulador dele. Eu vou dizer agora, porque é necessário dizer, mas não gosto de dizer. Aqui atrás tem um banner que está... todo mundo agora vai reconhecer o seu nome. Aqui foi uma campanha de 2014 de carteira de nome social, que as pessoas não tinham ainda o direito, que agora é só levantar a mão, ir no cartório e retificar seu nome e gênero. Nós não tínhamos esse direito aqui. E eu já tinha retificado meu nome em 2010. Estou falando de 4 anos depois. E eu estou falando de muito antes da decisão do Supremo, que foi luta nossa, não foi nada de graça. Se os advogados nossos foram lá da ANTRA, da BGLT, do PPS, que hoje é Cidadania, de outros partidos que nos ajudaram lá, no sentido de pressionar o STF, para votar aquela DPF e aquela DIN, nós ainda estaríamos no mesmo processo da judicialização das nossas identidades. Eu sempre tive o meu sonho, eu passei 10 anos indo à justiça para retificar meu nome, eu não consegui. Sabe por quê? Não tinha luta política organizada sobre isso, era eu sozinho na região norte, eu já estava ficando velho e eu não conseguia mudar a minha identidade civil. Entenderam? Então, eu fui para a luta praticamente sozinho por aqui. Mas aí, eu não gosto de falar isso, mas eu estou falando isso porque é muito importante, essa live vai ficar gravada, vai ser uma live histórica para este evento, como todas as outras, mas essa também eu acho que vai ficar para a história. Eu lutei muito por isso, eu sou 100% SUS. E aí, voltando à questão do SUS, o SUS, um país só se torna democrático quando ele tem uma política de saúde ampla para todos e equinânime, que trata os diferentes de forma diferente. O SUS, agora, ele provou agora, em plena pandemia, que ele foi que garantiu que mais pessoas não morressem neste país. Se não fosse o Sistema Único de Saúde democrático, eu me emociono quando falo disso, porque nós lutamos, isso é um processo constituinte de 87, vocês não têm ideia. Aqui no Pará, nós fizemos todas as lutas possíveis e imaginárias dentro da comunidade. Ainda não era uma luta LGBT. Eu sempre fui um homem trans. Eu já falei para vocês em outros momentos. Eu nunca mudei. Eu sempre fui o que vocês estão vendo aqui. Como minha mãe dizia, eu era muito mordaz e recalcitrante. Eu não aceitava as coisas com facilidade que não fosse de acordo com meus pensamentos. Talvez isso não seja nem muito bom hoje, mas na minha época foi muito satisfatório para mim. Garantir a minha dignidade, a minha segurança e os meus direitos individuais, íntimos, subjetivos e coletivos. E essa luta, nós estamos há muito tempo nela, no processo constituinte, para botar na Constituição os artigos 193 a 200, que trata da saúde pública neste país, e saúde complementar, não foi fácil, foi muito difícil. Para depois, só em 93, após a promulgação da Constituição em 88, tudo isso eu falo que eu participei. Eu não falo porque eu li no jornal, vi nos livros, ou vi em algum documentário ou em alguma pesquisa de universidade. Eu participei. Eu sou sujeito e objeto da mesma história, entendeu? Então, lá, nós discutimos tudo isso. Só em 93 nós conseguimos a Lei Orgânica do SUS no Congresso, a Lei 8080, de setembro de 90. E depois, no mesmo ano, no mesmo mês, a Lei da Participação Social, que é a Lei 8.142. Então,
tudo isso, é muita luta. As pessoas acham, só reclamam. Eu não suporto ouvir reclamação. Eu até aceito as reclamações, como sendo algo da intimidade da pessoa, da subjetividade dela. Mas não vamos reclamar muito, vamos reclamar menos, vamos fazer mais. Vamos lutar mais. Estamos lutando pouco. Luiz. Você está sem som. Aí eu tô sem som, verdade. Agora eu coloquei. Gente, para a gente seguir fazendo ações como essa, que divulgam diferentes vertentes acerca de múltiplas temáticas, nós precisamos da força de vocês que nos assistem. Por favor, avaliem a live do Ray Carlos e o evento como um todo. Nós estamos colhendo esses feedbacks para a gente fomentar aí a construção de novas ações. Nós pretendemos construir uma segunda edição desse evento online, pois diante desse quadro de pandemia, será muito difícil aí estarmos juntos, juntas e juntos. Tem uma questão indelével que eu acho que a gente não pode esquecer neste festival. Este festival, como bem você já falou, ele vai dar encaminhamentos, senão ele vai se perder na história e não vai ter adiantado de nada a gente tê-lo feito. Eu já estou fazendo as minhas considerações aqui em casa, fazendo as minhas anotações. Depois, num ambiente mais reduzido, nós vamos discuti-las. Eu gostaria de participar desse debate com vocês. Sim. Certo? Porque eu sou peça também desse evento. Nós vamos fazer encaminhamentos. E aí eu queria só falar uma coisa. A coisa mais importante que nós temos, que não podemos perder de vista, é a nossa ternura. Entre nós, às vezes a gente precisa falar forte. Mas entre nós, a ternura, ela não pode parar de existir. Eu sou um homem trans que já ultrapassei barreiras. Eu estou vivo para contar a minha história. A história de homens trans no Brasil, ela não começa em 2011, mas amanhã eu vou falar sobre esse tema, mais demoradamente. Agora, não agora. Mas nós temos que entender o seguinte, que tudo que nós temos hoje, cada cabelo que tem nessa barba, ou na sua, cada cabelo que falta na minha cabeça, ou na sua, ou na dos outros, foi com muita luta. Não tem um dia na minha vida, eu vou falar agora para quem me ouve, que nós não tenhamos que lutar muito. As pessoas acham que eu luto só por políticas públicas LGBTs. Não, eu sou da comunidade. Eu sou da comunidade, eu sou um homem político da comunidade. Não vou falar de outras coisas porque não é mais permitido eu falar. Mas nós temos que continuar asseverando que só organizados, juntos, numa unidade política, mesmo pensando diferente, que é importante, mas traçando um perfil depois lá de resultante única, é que a gente vai conseguir superar o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é que nós vamos conseguir implementar nossas políticas de acordo com como nós pensamos e merecemos, é que nós vamos restaurar nossa dignidade e a nossa cidadania. Resistência sempre. Muito obrigada. Não se esqueçam de responder a ficha de avaliação, a ficha da live. Teve uma questão do kit do Lírio, que a gente está pensando em sortear. Nós vamos verificar o nome das pessoas que acompanharam essa live e a outra, e vamos montar um sistema de sorteio para o kit ser sorteado, que é um kit de calendários e de imãs de geladeira, que fala sobre a questão da não normatização dos corpos e dos afetos que o Lírio fez, o palestrante que pautou hoje mais cedo sobre saúde mental de pessoas trans. Leia-se, homens trans e transmasculinos, que permeiam aí numa masculinidade não binária ou neutra. Agradecer ao Ray Carlos, as pessoas que aqui estiveram aqui desde o dia 15, com o eixo educação. Ontem foi o eixo trabalho, e hoje o tema principal que norteia nossas vidas é saúde, porque sem ela nós não conseguimos conceber nenhuma ação efetiva política. Hoje nós vamos falar sobre envelhecer trans com Jordan Lessa às 21 horas, porque é muito interessante, porque a gente tem que pensar o que vai ser de homens trans e transmasculinos quando envelhece. O que é envelhecer homem trans? Nós temos que pautar essas questões.
Então, o Jordan vai fazer esse debate às 21 horas. Não se esqueçam disso. É muito importante nós pautarmos a velhice de homens trans e pessoas transmasculinas aqui. Está no bannerzinho. E agora, gente, para finalizar a nossa reflexão, nós vamos deixar um vídeo e até às 21 horas com todos, todas e todos. Rai Carlos, você é uma inspiração pela luta democrática. Você é uma inspiração para a gente continuar acreditando que só a luta política possibilita transformações. Muito obrigado, Luiz Fernando. Muito obrigado, Luiz Fernando. Muito obrigada. Aplausos, obrigado. Democracia sempre, luta política sempre. Estamos na luta, da luta nunca saímos. Agora, gente, fiquem com o vídeo. Só espera aqui, porque a tela ela é complicadinha. Vamos lá, a tela. Mas é legal, né, de trabalhar a tela. Ah, a tela eu gosto. O problema é quando ela... É esse vídeo? Isso, é esse mesmo. Tá. Eu sou o Rai Carlos. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. Falo diretamente do Pará, do Festival Transmasculinidades em Ação. No eixo Saúde para pessoas transmasculinas e homens trans. Boa tarde. Juntos somos mais fortes. Gente, obrigado a todos, todas e todos. Até a noite, às 21 horas, Envelhecimento Trans, com Jordan Lessa. E não se esqueçam, gente, de preencher a nossa pesquisa de satisfação. Tanto da live com o Rai Carlos, que foi uma live maravilhosa, ao meu ver, porque eu sou suspeito, sou fã do Rai Carlos, e também do evento, para nós avaliarmos tudo que foi feito, como essa construção foi feita, para nós seguirmos aí em busca de um evento com excelência e que desses eventos se possa fomentar políticas públicas, sociais e culturais direcionadas aos segmentos de homens trans e transmasculinos. Boa tarde a todos e todes e todas, que a gente não pode esquecer das mulheres, que são nossas aliadas, e até a noite, às 21 horas. Abraço, Rai Carlos, abraço a todos, todas e todos. Muito obrigado, Luiz Fernando, muito obrigado a todos. Todas e todos. Obrigado.